O Brasil está na lista dos 10 países com maior número de casos de crimes cibernéticos no mundo. E o Além das Montanhas de hoje traz um alerta sobre os perigos da internet, principalmente para as crianças. Neste programa você vai saber como fazer uma navegação segura. Está presente para esse debate aqui no estúdio da TVMP, como representante dos profissionais da educação, a professora Fernanda Colcerniani. Ela é coordenadora de língua portuguesa da Escola Estadual José Bonifácio, aqui de Belo Horizonte. Remotamente, conversa conosco de Brasília o promotor de justiça do MP da Bahia, Moacir Nascimento Júnior, que atua na Comissão da Infância, Juventude e Educação do CNMP e é coordenador da Comissão de Crimes Cibernéticos do Fórum Pró-Infância. Ainda aqui no estúdio está conosco o promotor de justiça, Mauro Elovitch, coordenador do GAECiber, o Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos do MPMG. Bem-vindos à TVMP, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Bom, eu vou começar perguntando para o doutor Moacir, o que coloca o nosso país entre os primeiros, nesses números de crimes cibernéticos? Olá, primeiro queria agradecer a oportunidade de estar participando desse programa, tratar de um tema tão relevante quanto esse, cumprimentar meu colega Mauro, que é uma referência nacional, agora na área de crimes cibernéticos, depois de atuar brilhantemente na área ambiental também. O futuro do nosso planeta interessa muito a criança e adolescente, então há uma conexão, com a defesa do meio ambiente e esse trabalho bonito que ele vem desenvolvendo no MP de Minas na área de repressão a crimes contra criança e adolescente no ambiente digital e inúmeros outros crimes também praticados com essa tecnologia nova. Sobre a pergunta, eu acho que o Brasil é um país violento, é um país com muitos crimes. Nós enfrentamos crimes de toda ordem, então também há uma aplicação, uma multiplicação desses episódios criminosos que vitimam, em larga medida, o público vulnerável. Muitas pessoas idosas são vítimas de golpes, pessoas que não têm tanto traquejo tecnológico com os dispositivos, às vezes tem até um problema de visão, então isso facilita a vida do criminoso. Eu não sou profissional nem pesquiso na área de criminologia, eu tenho uma percepção que é uma percepção de quem atuou nessa função parecida com a do Dr. Mauro. Fui coordenador do Núcleo de Crimes Cibernéticos lá na Bahia durante 2 anos, prestando auxílio aos colegas e realizando algumas investigações e percebendo que, em relação a crianças e adolescentes, infelizmente, temos hoje o que a gente pode chamar um abandono afetivo, mediado pela tecnologia. A criança, ela fica entregue ali àquele dispositivo horas e horas, crianças muito novas, de 6, 7 anos, conectadas à internet sem qualquer tipo de filtro ali do conteúdo, que a gente pode falar mais à frente sobre os controles parentais. Acho que os pais precisam se informar mais sobre os riscos, entender melhor como funcionam as plataformas e, a partir daí, conseguir orientar os seus filhos e também impedir que eles acessem serviços aí mais perigosos, onde existe um risco maior de intervenção de criminosos. Então, seria essa minha visão sobre essa pergunta, que daria só ela um programa inteiro, Que um dos principais erros, para a pessoa se tornar vítima de um crime cibernético é a confiança excessiva ou a desconfiança de menos, que são características de crianças e adolescentes mais ingênuos. São essas as principais armadilhas a que os pais e responsáveis têm que ficar atentos quando botam uma criança na internet? A confiança cega não é da criança, é do pai que entrega um dispositivo conectado à internet e acha que esse dispositivo é tranquilo. Aquela criança fica vendo vídeos seguidos num serviço como o YouTube, por exemplo, um serviço pensado para pessoas com mais de 13 anos, interagir com pessoas estranhas nas redes sociais, algo que se pensa aí a partir de 14 anos como uma idade seria adequada, a idade parâmetro em alguns países europeus, 13 anos nos Estados Unidos, 16 anos em alguns países europeus. A gente
Eu não acho, sinceramente, que há um problema em confiarmos, não é? Seria o brasileiro confiar muito, porque existe uma necessidade de confiança nas relações sociais e o adulto ou a criança vai ter que confiar na segurança e o criminoso se aproveita de uma aparência, não é uma aparência de inofensividade. Como eu falei, eu fiz questão de iniciar com a questão dos idosos, porque são pessoas com muita maturidade, com muita vivência, mas que caem em armadilhas, não é? E eu acho que a gente não pode, digamos, penalizar a vítima, não é? Que a vítima fique se sentindo mal porque ela errou. Eu acho que o criminoso é que é habilidoso, né? A gente precisa pensar em mecanismos de prevenção da atuação. E mais à frente a gente pode falar também o papel que os provedores precisam desempenhar nessa questão, né, de desenharem plataformas seguras que evitem a intervenção de criminosos e percebendo que há criminosos agindo nos seus serviços, adotar as providências para removê-los do serviço, comunicar à polícia que são pessoas perigosas. Minha experiência, imagino que a do Dr. Mauro também, é de que os provedores estão muito aquém no desempenho desses deveres, são deveres jurídicos expressamente previstos em relação a crianças e adolescentes. Mesmo, doutor Mauro. Não, concordo plenamente com o que você falou. Eu vejo assim a questão dos números da criminalidade cibernética do Brasil, né, tem influência de todos esses fatores sociais, culturais, mas também eu vejo como também é uma percepção empírica, né? Eu vejo também que a falha nos órgãos de segurança pública na apuração e repressão a contento desse tipo de criminalidade é um estímulo. Então, como nós não temos a maioria das delegacias preparadas para lidar com o crime cibernético, para fazer uma investigação de crime cibernético, os criminosos perceberam que é uma área onde eles conseguem, com maiores lucros ou maiores danos, né, quando não forem crimes patrimoniais, com menores riscos. Então, se tornou um terreno fértil e as instituições têm que se preparar melhor. Não vai resolver o problema, né? Assim como, né, eu sempre falo, direito penal não é a panaceia universal. Não é porque você está prendendo que você vai resolver todos os problemas. Mas ele é um remédio amargo e necessário para combater os sintomas. Então, a gente tem que estar mais preparado como uma fonte de desestímulo, né? Você citou que o Brasil estaria entre os 10 maiores países que sofrem ataques cibernéticos no mundo. O Brasil é o terceiro. A gente só perde para a China e Estados Unidos. Então, é uma questão que realmente tem que ser foco de preocupação e investimento em todas as áreas do poder público, seja na área de repressão à criminalidade, seja na área de educação, seja na área de proteção à criança e ao adolescente, que tem que ser prioritária, seja até na área de saúde e atendimento às vítimas, né? O Dr. Moacir mencionou muito bem, esses crimes acabam trazendo impactos psicológicos, sociais muito grandes para as vítimas. Então, o Estado tem que atentar para a questão cibernética com mais foco e voltar uma cobrança mais dura também para os provedores de aplicações, né? A gente tem essa ideia de que controle da internet é terra de ninguém, que qualquer tipo de controle estatal é inócuo ou é ruim. Não é verdade. Existe uma necessidade de uma ponderação, de uma regulação dos meios de comunicação, inclusive a internet, desde que pautada por princípios constitucionais, desde que feita da maneira adequada para não tolher a liberdade de expressão, ao mesmo tempo em que faz a proteção, especialmente dos mais vulneráveis. Focando especialmente na segurança para quem é usuário, né? Voltando a falar das crianças e dos adolescentes, professora, a internet é uma ótima ferramenta, né, para o ensino, mas devido a esses riscos, a escola teme usar o ambiente virtual pelos riscos para crianças e adolescentes. Como dosar isso? Sim, né, nós temos um medo muito grande do uso da internet pelos nossos alunos, né, crianças e adolescentes de maneira geral. Porque nós entendemos que a internet
primeiramente, né, a escola é o lugar de conforto e de segurança desses alunos, né? Eu estudo em uma escola que é em tempo integral, então os alunos permanecem lá de 7 da manhã às 4h40 da tarde, né? E os pais estão confiando a nós, profissionais de educação, a vida dos filhos, a segurança dos filhos, o bem-estar deles, né? E uma vez que a gente abre muito precedente para a internet, é uma porta aberta para a rua, né? Então é como se eles não tivessem tão seguros ali mais. Então existe sim uma preocupação, porque ao mesmo tempo que a internet é uma excelente ferramenta de ensino, né, de pesquisa, de conhecimento, os alunos acabam se desvirtuando ali do que é necessário para entrar em sites que talvez nós não tenhamos conhecimento. E por se tratar de escola pública, talvez, eu já trabalhei também em escolas particulares e sei que eles têm uma verba melhor para fazer restrição de sites, né, um acompanhamento melhor disso, mas não é o caso da escola pública. Então, eles podem ter acesso a sites ali que eu, enquanto professora, não tenho acesso ao que ele está vendo. Né? Então, esse ano está iniciando lá na minha escola o curso integral, em que ele também, o aluno, ele sai com uma certificação de técnico em informática. Então, o laboratório da escola está sendo expandido, né? E essa é uma preocupação constante. Na hora que o professor estiver dando conteúdo, que é justamente referente à tecnologia, como que se controla o uso, né, do aluno ali na internet. Como eu disse, é uma porta aberta, né? Você já vivenciou algum problema com crime cibernético, né, em que crianças, alunos de escola tenham sido vitimados, que você possa trazer aqui para a gente? Então, diretamente na minha escola, não, né? Mas a gente sempre tem notícias, por exemplo, né, em uma outra escola, né, em outras escolas, vivemos recentemente, ano passado, a situação de uma aluna que ficou desaparecida. Ela foi encontrada, isso foi até notícia nacional, né? Ela ficou desaparecida por alguns dias e porque foi encontrar com um namorado de rede social, né? Da internet. Que conheceu virtualmente. Que conheceu virtualmente e aí se aventurou, né? Uma menina de 16 anos de idade. Então, assim, sem consentimento dos pais, sem conhecimento dos pais, né? Essa menina foi dada como desaparecida e, assim, o que é mais grave é pensar que ela é acobertada pelos amigos, pelos colegas, que não percebem o quão grave isso pode ser. Então, demoraram dias, né, para falarem que não, ela foi ao encontro na cidade tal. Né? E é muito grave, porque eu percebo que os jovens, né, eu estou lá na escola, eu percebo que eles têm uma confiança enorme dentro da internet. Eles acham que é o mesmo tipo de relação que eles têm na internet, eles têm ali, que eles têm pessoalmente, eles têm ali na internet. A gente já falou aqui num outro programa sobre um filme que se chama exatamente Confiar, né? E que mostra exatamente esse problema, né? A jovem, no caso, o adolescente, está conversando com alguém que ela não sabe quem é, que ela imagina que tem a idade dela, mas não tem. Depois pode ser sequestrada, pode ser abusada, né? E até assim, morta, né? De regra, traficada. quase que assim, quando a gente vai perceber em números, né, doutor? Quase que a maioria está sempre realmente lubridiado, né? Essa criança e esse jovem, quase que a maioria está sendo aliciado, né? Quando pede para mandar foto excessivamente, né? Pede um encontro num lugar mais intimista, né? Tudo isso que sai do normal, que às vezes o adolescente está muito assim no sonho, né? No ideal, vivendo no mundo ideal, ele acredita naquilo, né? Põe confiabilidade naquilo e vai. E, via de regra, ele está sendo aliciado. Né? Doutor Mauro, o Ministério Público tem reforçado, né, o combate aos crimes cibernéticos, criou agora o GAECiber, né, que é o primeiro grupo nesses moldes em ministérios públicos do Brasil. Essa preocupação em melhorar, né, o desempenho nas investigações e na atenção aos crimes cibernéticos pode ajudar também na proteção de crianças e adolescentes que estejam usando a rede mundial? Sim, sim. A ideia nossa, né, com essa expansão para o GAECiber agora, trazendo, né, mais profissionais, dando mais autonomia, dando alguns diferenciais, poder combinar com maior amplitude tanto esse trabalho preventivo, né, que a gente faz como órgão de orientação,
quanto o repressivo, né? Especializando as investigações, aumentando o volume de casos que a gente consegue lidar, agilizando a velocidade no atendimento. E os nossos casos no GAECiber, está inclusive na nossa norma, na resolução de criação do GAECiber, tá, que goza de prioridade absoluta no atendimento dos casos os que envolvem exploração sexual infantil online. Então, dentre todas as demandas que a gente recebe do estado inteiro, a que passa na frente, o que a gente sempre prioriza no atendimento, inclusive por força normativa, são os casos de exploração sexual infantil na internet. E tem uma preocupação muito grande com a conscientização, né? O Ministério Público criou uma cartilha, né? A gente vai até mostrar a imagem dela, ensinando as pessoas como navegar com segurança, né? O que você destacaria nessa cartilha? Esse é um trabalho preventivo muito importante que a gente faz. É um material de apoio que a gente tem fornecido para as escolas e que a gente faz junto com uma campanha que depois a gente fala mais para frente sobre ela. Mas a ideia é pegar esses principais riscos a que as crianças e os adolescentes são expostos quando utilizam a internet, que a vivência nossa, que a prática nossa nos trouxe, mapear esses riscos, conscientizar as pessoas da existência desses riscos, de como utilizar a internet de uma maneira mais segura, que ele se exponha menos e que ele evite vulnerabilidades que acabam tornando o usuário da internet vítima de crimes, sejam patrimoniais, mas principalmente esses voltados contra crianças e adolescentes. Ok. No próximo bloco, a gente vai falar sobre os casos, né, os tipos de golpes cibernéticos a que crianças e adolescentes estão sujeitos. Não saia daí, a gente volta já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre a navegação segura na internet. Doutor Moacir, com a mudança de hábitos trazida pela pandemia, muita gente migrando as atividades, né, para o meio virtual, inclusive as atividades escolares. Foi muito grande o número de crianças expostas aí às inseguranças que a navegação na internet traz? Sim, foi uma necessidade de, digamos, preservar aí um mínimo de processo educacional durante o período de isolamento extremo, né, de lockdown. Foi importante, né, a tecnologia ser incorporada nesse processo, mas tudo depende da dose, não é? Então, o que a professora Fernanda falou no bloco anterior, de o menino entrar num site educacional e terminar acessando um site pornográfico ou um site perigoso, ou seja, um site onde pessoas se passam por outros jovens para aliciá-los, né? E tudo mais. E isso aí realmente é um desafio para os estabelecimentos de ensino. A professora é da rede pública de ensino e nos Estados Unidos, professora, uma escola pública estadual só recebe recurso da União se comprovar a instalação de dispositivos de controle parental nos dispositivos utilizados pelos alunos, né? A União não repassa recurso para uma entidade que haja irresponsavelmente, porque se a escola faz isso, coloca um computador sem nenhuma configuração, sem nenhum bloqueio, para uma criança acessar, ela está agindo de forma irresponsável. Nós podemos discutir os problemas aí do financiamento público do ensino no nosso país, mas isso não deveria acontecer de forma alguma, até porque existem ferramentas gratuitas, né, dos próprios dispositivos, dos sistemas operacionais, que não seria o ideal, né? O ideal é você usar um controle parental específico, né, que é pago, lógico, não existe nada de graça, né?
mas acho que essa cultura, não é algo que a gente poderia colocar também no bloco anterior. Por que tem tanto crime? Nós não temos essa cultura, não é, da proteção do dado, da configuração. Nós somos muito fascinados ainda com a ferramenta internet e os seus serviços. Então, sobre a pandemia também, além desses riscos de serem vítimas de crimes, eu queria trazer um ponto importante aqui, que são os riscos ao processo de desenvolvimento biopsicossocial, né? A criança que vai à escola, ela se movimenta, não é? Ela brinca, ela corre, ela fala olho no olho com outras crianças e outras pessoas adultas, além dos seus familiares. Isso é muito, muito importante para o processo de desenvolvimento. É importante para adultos também, né? Aquele adulto que fica ali trancado no dispositivo, sem interagir com os adultos, vai ter problemas emocionais. Imagina uma criança que está num processo de desenvolvimento, precisando aprender a se relacionar. Então, eu acho que esse foi outro grave, eu acho talvez um problema até mais grave do que isso, porque é uma geração inteira, não é? De crianças que não interagiam. Na interação se contrai doenças, faz parte, né, da criança evoluir o seu sistema imunológico. Isso aí também, estando trancado em casa, também não foi bom para essas crianças. Ou seja, a tecnologia, ela ajuda, né, mas nesse ponto aí, agora superada, né, a fase mais crítica da nossa pandemia, acho que é a hora de estimular o máximo possível esse contato físico, essa proximidade entre os alunos da rede pública, privada e crianças em geral. Por um outro lado, a gente está falando aqui né, de se manter afastado durante a pandemia. Por um outro lado, esse mundo virtual está aqui, veio para ficar, e a gente tem que aprender a conviver com ele, né? O que a gente nota às vezes é pais que impedem completamente os seus filhos de ter contato com esse mundo virtual, e pais que exageram na confiança, né, doutor Moacir, de deixar os filhos se aventurarem para esse mundo virtual sozinhos, que não é o ideal, né, como a gente estava falando aqui. O ideal é um controle melhor, a proximidade maior dos pais, não é isso, professora? Sim. É muito necessário que os pais estejam, né, atentos ao onde os filhos estão entrando, quais sites... na escola, os professores, né? Quais aplicativos têm instalado, né, e acompanhar mesmo. Eu acho que hoje em dia se veio muito com a questão da liberdade, que está muito aí em pauta também, que o adolescente precisa ter liberdade, que a criança precisa ter liberdade. Mas talvez esse excesso de liberdade também façam com que o pai perca o controle do filho. Eu lembro que na minha época minha mãe supervisionava ali, né? Uhum. Eu sou do início da era da internet, mas tinha uma preocupação. Onde você está entrando, Fernanda? O que é isso que você está acessando? Né? Na época era bate-papo, né? Uhum. Esses sites de relacionamentos eram mais bate-papo. Minha mãe tinha horror a isso. E tinha razão de ter, hoje eu entendo. Hoje eu recordo de alguns momentos que eu mesma fui aliciada ali, mas eu tinha tanto medo, minha mãe me colocava tanto terror, que aí eu saía, deslogava, ficava assustada, né? E hoje em dia, talvez os pais, por falta de tempo, por terem que trabalhar, às vezes uma mãe é mãe sozinha, né? E aí, como que ainda controlar ali o celular na mão do meu filho? Porque às vezes não é só o notebook, né? A maioria dos adolescentes hoje tem o celular, com acesso à internet de maneira ilimitada. Né? E esse controle também é difícil, né? Assim, cobrar apenas do pai, não, você tem que ir ali fiscalizar seu filho, é uma coisa complicada. É necessário, sim, uma fiscalização do pai, mas também uma conscientização desse uso da internet, né? Que ainda é pouco falada. Assim, eu trouxe ano passado os alunos aqui, né? Doutor, foi ele que fez a palestra para a gente. Mas ainda assim é algo que não está ali tão presente nas escolas. Eu vim atrás, fiquei sabendo da palestra, mas isso tinha que ser assim, uma pauta semanal dentro das escolas, levando casos reais, né, mostrando para os alunos o risco que eles estão correndo de ter toda essa confiança na internet, porque eu vejo que de fato eles confiam. Porque essa inteligência da internet, a inteligência artificial, tornou tudo muito real, muito palpável. Eu coloco lá um aplicativo que eu tenho foto da pessoa de várias maneiras com a família, eu confio que aquilo ali é a realidade, que é uma pessoa real. Uhum. Né? E... porque esse problema do mundo virtual tem essa barreira, né? Que você não vê
na realidade, quem é o outro que está do outro lado interagindo com você. Né, doutor Mauro? Eu imagino que a gente possa falar aqui sobre os criminosos que estão de prontidão exatamente usando desse anteparo, né? Os stalkers que a gente chama, né? É preciso fazer um alerta sobre isso. É justo. A professora tocou num ponto muito interessante, que é a necessidade de conscientização por um uso seguro da internet. Especialmente para crianças e adolescentes, mas também para os pais. Muitas vezes os pais não visualizam os riscos, eles não imaginam, eu bloqueei os sites maiores de 18, tá ok. Não tá, a rede social é um terreno fértil para assédio, para phishing de criminosos patrimoniais, para grooming, que é o aliciamento para fins de exploração sexual infanto-juvenil. Então, as redes sociais podem ser objeto disso. Os joguinhos virtuais, né? Nós já chegamos a conversar sobre isso. O menino está em casa lá jogando Minecraft, Call of Duty. O pai acha que ele está tranquilo, porque ele tem aquela ideia do videogame dentro de casa. E não sabe que ali ele está tendo uma interação, e por meio daquela interação ele pode ser assediado e vai caminhando para um assédio mais intenso, primeiro através de aplicativo de comunicação, WhatsApp, Telegram, depois até às vezes um contato real. Porque o jogador joga sem saber, muitas vezes, quem é a outra pessoa que está ali, né? E ali ele não tem quase zero, né, fiscalização, mesmo conscientização dos pais, do aluno, do próprio usuário da internet. A gente está numa fase, infelizmente ainda, que a tecnologia avançou, mas a maturidade da população para lidar com essa tecnologia ainda não está tão bem estabelecida. Então a gente tem que fazer ações como essas, assim, né, do programa aqui do Por Dentro do MP, como as ações que o Dr. Moacir faz lá na Bahia, para conscientização da população em geral e especialmente das crianças e adolescentes dos diversos riscos que eles são impostos, do próprio comportamento dele nas redes sociais. Né? Os adolescentes, as crianças, eles muitas vezes não têm o regramento de até onde eles podem compartilhar, o que eles podem esperar de uma rede social. Então, eles exibem informações sensíveis que vão torná-los alvos de criminosos, eles expõem a intimidade. Com que tipo de ação por parte desses criminosos? Não, por exemplo, a coisa mais comum que existe é publicação no Facebook que o adolescente coloca foto da entrada da casa dele, placa de carro, uniforme, que marca constantemente a presença em determinados lugares, o que permite um monitoramento, a criação de um padrão de comportamento. Que é o chamado stalker, que eu estava falando, as pessoas que perseguem e depois vão importunar essas pessoas. Justamente, a pessoa pode... Eles mesmos, por vezes, fazem um comportamento de stalker, porque eles não são devidamente orientados para isso. Então, as crianças e adolescentes, eles partem para o cyberbullying, para perseguição virtual de colegas. Então, tem todo um amadurecimento que precisa ser feito. Tem toda uma conscientização, tanto dos pais quanto dos alunos, sobre como se portar na internet. Não é que nós vamos alijar a criança ou adolescente do uso da internet. Ele vai virar um pária, nós estamos no mundo digital hoje. Mas é conscientizá-los de como utilizar isso com segurança, com responsabilidade, de modo a não se tornar vítima de crimes e nem causar danos a terceiros. Falando do cyberbullying nesse aspecto, né? Que é exatamente exige uma educação de respeito, né? No meio virtual, que é o que a gente tem presencialmente, digamos assim, obrigatoriamente tem que se ter também no mundo virtual, né? Ainda é muito comum o crime de cyberbullying nas escolas. Nossa, demais. Muito comum. Tal quanto o bullying ainda também é. Né? Principalmente nas crianças, nos pré-adolescentes ali. Né? E os alunos que estão no fundamental, ali do 6º ao 9º ano, é muito mais comum que o médio. O médio, talvez, eles vão pegando uma consciência maior da gente tanto trabalhar, né? Mas no ensino fundamental é muito grande. Então, assim, o aluno vai e faz um Instagram para aquilo, para, né, fazer cyberbullying com algum colega, não se identifica,
porque pessoalmente ele sabe que ele vai ser reprimido pela escola, né? E ali na internet a identificação dele é difícil para a gente enquanto escola, né? Aí teria que procurar o Ministério Público, fazer todo um trabalho. E aí, de repente, né, não se leva até esse nível. Os pais não levam. Eles não têm, essa consciência eles não têm de que podem ser descobertos. Né? Eles estão assim, se sentem impunes ali, né? E não é verdade. Não é. Existem maneiras de identificar, de rastrear, de responsabilizar. Mas o Dr. Moacir também ele bateu num ponto importante, que é as plataformas elas tinham que ter um tratamento diferenciado para a proteção de crianças e adolescentes. Aqui no Brasil, a regra do Marco Civil da Internet é que a retirada de conteúdo somente com ordem judicial, exceto quando envolve exposição sexual não autorizada. Mas já tem decisões judiciais definindo que as plataformas deveriam agir de modo diferenciado quando envolve danos a crianças e adolescentes. Então, buscar um sistema em que a gente não tem que passar por todo um trâmite demorado de judicialização para retirar algo que é evidentemente criado para causar danos a crianças e adolescentes. Igual a professora falou, um perfil no Instagram criado para fazer bullying com uma criança tinha que ser imediatamente retirado. Uma medida cautelar, né? Não, nem isso. Ele teria que ser, em outros países, por exemplo, na União Europeia, funcionam mediante o que eles chamam de notice and takedown, que vai uma notificação para eles, um comunicado, seja da vítima, seja de uma autoridade policial, seja de uma autoridade do Ministério Público, e mediante a simples comunicação, ele já tem a obrigação de retirar do conteúdo. A gente entende que isso é polêmico porque envolve muita coisa de liberdade de expressão. Não estou falando que a regra geral tinha que ser o notice and takedown para todo tipo de conteúdo, retirar todo tipo de conteúdo. Isso é uma discussão muito ampla. Mas pelo menos envolvendo danos evidentes a crianças e adolescentes, as plataformas deveriam ter um regramento diferente. Dentro até da própria política de termo de uso que ninguém lê e aceita, eles deviam colocar regramentos que permitissem a prevenção e a retirada desse tipo de conteúdo com velocidade. Porque o prejuízo depois, né, professora, é muito grande. E se torna tão burocrático, né, todo esse processo, que a gente, enquanto instituição escolar, porque um daqui fala, o outro fala, a gente acaba descobrindo, né, quem realiza na minha escola, uma vez que foi feito isso, e recentemente, foi no início do ano passado, descobrimos, e aí convocou os pais, conversou, o aluno acabou excluindo o perfil, mas até que isso gera para o jovem é muito desconfortante, né? Chegar na escola, ter aquele bafafá, aquele comentário, os alunos, né, olhando o celular, a gente vem muito com aquela questão da proibição do celular na escola, que não funciona bem, a gente pode fazer, né, campanhas, ameaçar, falar que vai punir, chamar os pais, não adianta, já está muito inserido, né, a tecnologia. A gente não consegue com que todos os alunos tenham a conscientização de não usar o celular na escola. E tem a diferença, né, do bullying para o cyberbullying, que o cyberbullying replica aquilo de uma forma... Sim, eles tiram foto, eles fazem meme, rápido, né? Eles pegam a imagem, né, às vezes grava de maneira escondida a fala do outro, e coloca tudo aquilo no meio digital. Isso cresce de uma maneira que atinge psicologicamente as vítimas. No meio da escola ali, né? Em questão de menos de uma hora a escola inteira está sabendo. E aí vocês têm um atendimento específico para tem esses que ter casos? Tem que ter. Depois do... Tem que ter, porque, como você disse, os danos são muito grandes. Né? E a gente não pode deixar que um aluno dentro da instituição pública, né, dentro da escola, que, como eu disse, é um lugar de conforto, ele passe por situações assim. Né? Então, imediatamente a gente toma providências, convoca todos os pais daquela turma, daquela série, daquele aluno que participa, e aí acaba que, até pela intimidação ali, a gente acaba descobrindo quem é. Okay. Mas deveria ser mais rápido, né? O Ministério Público, a Justiça deveria intervir melhor. Ok, a gente vai para mais um breve intervalo e continuamos a falar sobre a navegação segura na internet. Aguarde.
Estamos de volta para falar sobre as ações que garantam mais segurança na navegação na internet. Doutor Moacir, que medidas vocês têm adotado, o Ministério Público pode adotar para garantir essa segurança maior, principalmente para as crianças? Ô, Laura, me permita só voltar ao final da discussão no último bloco, porque a professora Fernanda foi muito feliz quando usou a palavra prejuízo. O cyberbullying, não é? Dificilmente vai ter um bullying puro, sem envolver aspectos de internet, não é? É um prejuízo para o desenvolvimento do jovem muito grande. E o que o colega Mauro falou, da necessidade de repensar a forma de aplicar a lei no Brasil para os provedores, não é? O Superior Tribunal de Justiça tem uma decisão no final do ano passado muito boa, e a gente precisa entender que enquanto aquele conteúdo fica na plataforma, com prejuízo da vítima, existe lucro para a empresa. A empresa, ou seja, eu acho que não é esse sistema de notice and takedown, é simplesmente reconhecer que a empresa vai manter o conteúdo online, ela responda por isso. Ela tem ciência e ela está sendo coautora de um grave ilícito que está vitimando uma criança, por exemplo, vítima de cyberbullying. E em relação às medidas que estão sendo adotadas, né, pelo MP da Bahia, eu deixei a função lá de coordenador do Núcleo de Crimes Cibernéticos em 2020, logo depois iniciou a pandemia, mas eu vi que o colega atual coordenador, João Paulo, manteve essas ações preventivas nas escolas, mesmo com videoconferência, falando com educadores, falando com alunos. Isso é muito importante, realmente, para o Ministério Público ter essa função, né, de estar em contato com as pessoas que, por sua vez, estão mais em contato. Esse depoimento que a Fernanda trouxe, né, de uma situação específica. Isso é bom, é um aprendizado para o membro do Ministério Público envolvido com esse tipo de ação. Reforçar as estruturas, como a gente vê o MP de Minas reforçando, aí designando analistas, designando pessoas para auxiliar o trabalho do membro do Ministério Público, que é um trabalho muito difícil, né? Você lidar com uma criminalidade sofisticada, uma criminalidade de internacional, de crimes transnacionais, precisa muito dessa estruturação, não é? E que bom que a gente vê o Ministério Público cada vez se movimentando, o Poder Judiciário criando várias especializadas, como tem aí também em Belo Horizonte. Acho que o caminho é esse, as polícias se estruturarem, porque o que o colega Mauro falou no início, né? Não ter punição para os crimes cibernéticos é um estímulo, né, para as pessoas se dedicarem, deixarem uma criminalidade mais clássica e se dedicarem a isso que a gente recebe sem parar, o pessoal pedindo dinheiro em nome da mãe, clonando, mandando o link para você clicar, né? As pessoas hoje estão cada vez mais, os criminosos, se dedicando a esse tipo de intervenção aí no ambiente digital. Mas eu volto à questão. Não é um problema de confiança no sentido de, porque não podemos confiar, porque aí a gente não vai viver no ambiente digital, né? E até numa rede social como o LinkedIn, a gente tem aí perfis ali extremamente sofisticados para conseguir obter dados, né, de pessoas profissionais com todo o histórico registrado ali, e não tem jeito, né? Isso, pessoas da divisão de segurança da Microsoft, eu participei de um evento, a chefe mundial disso, dizendo que, infelizmente, reiteradamente, pessoas da sua equipe, que são profissionais de mais alta qualificação, se veem que eles fazem testes internos, né? E as pessoas caem. É isso, né? Não é o problema, eu acho, da vítima. Tem um problema muito maior aí nas estratégias que exploram as fragilidades naturais do ser humano. E qual que é o trabalho que está sendo feito pela Comissão de Crimes Cibernéticos do Fórum Pro Infância? Laura, obrigado por fazer essa pergunta, né? Que nós teremos essa oportunidade de falar com os colegas do MP de Minas. O Fórum Pro Infância reúne mais de 500 membros do Ministério Público do Brasil, reúne esses membros em congressos presenciais, não os 500, né? Mas a gente tem congressos muito disputados, vai ser no Rio de Janeiro, 4, 5, 6 de maio, agora, o próximo Congresso Nacional. Existe dentro do Fórum comissões, né? Comissão de convivência familiar e comunitária, que é coordenada pelo colega André Tuma, que é promotor em Minas. Temos comissão de socioeducação, que é coordenada pela colega Daniela Tuoto,
do MP do Paraná, eu coordeno a Comissão de Crimes Cibernéticos. Então, a gente pensa, discute constantemente com os colegas do Brasil todo as temáticas aí que afligem a criança e adolescente. Estamos pensando uma mesa para esse evento, para tratar da questão específica do trabalho infantil nas plataformas, né? Essas criancinhas que estão com sua privacidade exposta no ambiente digital a troco de publicidade, né? De receita publicitária que os pais têm, e não só os pais, perfis com 1 milhão, 2 milhões de seguidores, eles trazem um retorno financeiro muito grande para o dono da plataforma, porque no meio daquelas publicações ele veicula publicidade. Então, há um esforço de construção de uma linha de atuação do Ministério Público do Sistema de Justiça para chamar a responsabilidade essas empresas que faturam na casa dos bilhões e não montam estruturas de segurança adequadas para lidar com esse público infanto-juvenil que utiliza seus serviços. O senhor tocou num aspecto que me chamou a atenção aqui, que a gente nunca pensou nisso, né? Crianças que viram influenciadoras, mas que podem estar sendo expostas a um trabalho infantil inadequado, né? Trabalho infantil. Não há dúvida que elas estão trabalhando, elas não estão brincando, elas estão repetindo a exaustão uma mesma cena para atingir um nível de qualidade adequado a chamar a atenção. Isso é trabalho indo e voltando, como se diz na Bahia. E essa exploração do trabalho não é só pelo pai e pela mãe, por um empresário que fez um contrato com eles, é uma exploração realizada contratualmente com a empresa responsável por aquela plataforma. Existe um contrato firmado cedendo os direitos de imagem, cedendo a exploração econômica de toda a postagem que sai numa rede social, de um bebê, de um adulto, de um idoso, qualquer pessoa. Há uma transação aí negocial, uma carga econômica fortíssima, principalmente nesses perfis aí, como eu falei, com 1, 2 milhões de seguidores. Isso, o retorno é muito grande para a empresa que provê esse serviço, e aí ela aceita correr esse risco de ser questionada como alguém que faz fortuna à custa da exploração da mão de obra infantil. Mas isso, para quem atua mais próximo com essa problemática, é muito claro. É uma exploração, sim, da mão de obra infantil. Além da exposição numa idade em que a criança não tem consciência daquilo, né, doutor? Sim, sim. Como o colega Mauro falou, fotografa com a farda da escola, fotografa do lado do carro do pai, na frente da casa, não é? Então, 1 milhão de seguidores, né? Existe uma parcela da população que tem problemas psiquiátricos graves e se tornam pessoas perigosas ao ponto de sequestrar e matar uma criança após abusar sexualmente dela. Os pais talvez se isolem na mente, não é? Isso, né? Esse raciocínio, mas não vale a pena expor uma criança nas redes sociais, a menos que você adote todas as cautelas possíveis e que isso gere para ela a formação de um patrimônio, né? De uma reserva financeira, digamos que resolva a vida dela. Tudo bem, a gente pode pensar num cenário dele, mas o que a gente vê é que os recursos são gastos, né? Talvez a criança chegue aí na idade adulta não ter mais nada, a partir de uma necessidade de despesas constantes, de ostentação, né? Que é uma marca aí da linguagem das redes sociais. Isso é uma bola de neve, né? Esses influenciadores infantis, eles mostram um padrão de comportamento irreal para crianças e adolescentes. Então, quando a gente fez mesmo a palestra para a escola da professora, eu falando sobre a importância de os adolescentes terem perfil de redes sociais fechado, de só aceitar contato de quem eles conhecem ou podem verificar a identidade. E uma das primeiras coisas que eles me perguntam mas assim eu não vou ficar famoso, assim eu não vou conseguir engajamento, assim eu não consigo seguidor. Então, isso que o Dr. Moacir falou vai dentro dessa cultura do engajamento, da validação por meio da curtida. Então, a criança acha que ele só é interessante, que ele só é legal, que ele só é descolado se as postagens dele tiver muita curtida, se for nos moldes do que esses influenciadores infantis postam. Então, vai para o unboxing, que gera uma cultura de consumismo, vai para uma cultura de ostentação, como o Dr. Moacir colocou, ou de uma outra exposição de uma intimidade. E eu falo para os alunos, olha, nada que vocês estão vendo ali, desses grandes influenciadores, é real.
Esse vídeo que ele está fazendo, eu vou filmar minha mãe limpando a casa. A mãe ensaiou 52 vezes. A mãe passou maquiagem antes, até para parecer desarrumada, ela está usando a camisetinha do patrocinador. Então, a criança vai fazer isso na casa dela, o que ela vai trazer para ela? Ela não vai trazer engajamento, ela não vai trazer curtida, não vai trazer dinheiro. Ela vai trazer risco porque ela está mostrando a rotina familiar dela, ela vai trazer risco para a formação psicológica dela, e se ela não consegue engajamentos, curtidas que ela imaginava que ela ia conseguir, aquilo vai desencadeando uma depressão, uma queda de autoestima. Então, são várias coisas perigosas envolvidas numa falta de conscientização da utilização das redes sociais. Eu gostaria de pontuar também, doutor, que além disso, dependendo do tipo de conteúdo que aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança está fazendo, está realizando na rede, ainda é uma via de mão cheia para um pedófilo. Né? Crianças que dançam de biquíni, adolescentes que expõem o corpo, né? Aí está gerando um material, um material para ser vendido ali na internet, que eles falam, na Deep Web. Então, assim, é muita coisa, é muito risco. Bom, doutor Mauro, o MPMG, além da cartilha, Navegar com Segurança, né, que a gente já mostrou, podemos botar na tela de novo, que as pessoas podem acessar, né, pelo portal do MPMG, tem o projeto Por Dentro do MP, que é esse das palestras, né, que a gente vinha falando, levando discussões sobre crimes cibernéticos, cyberbullying, escolas, faculdades. Conta pra gente como é que tem sido essa experiência e o resultado dela. Esse projeto realmente é muito interessante, né? A gente sabe que não é uma função principal do MP, né, mas é uma função preventiva que é muito complementar, muito importante também para a nossa atuação. E nessas palestras, nesses eventos do Por Dentro do MP, a gente transforma a cartilha numa comunicação direta com os alunos, com uma linguagem mais acessível para eles, de uma maneira mais interativa, em que eles conseguem perceber aonde que eles estão se expondo demais nos seus comportamentos, aonde que eles estão possivelmente errando. A gente não mostra com um tom de julgamento, mas a gente mostra para que eles mesmos possam refletir até onde que eles vão querer se expor. A gente traz casos reais, obviamente anonimizados para não expor ninguém, mas casos reais em que esse excesso de disposição ou que um comportamento com pouco cuidado na internet trouxe danos, gerou crime, gerou procedimento criminal, como que se deu esse tipo de apuração. Então, tem sido muito importante e interessante. A gente sabe, né, que quando vai um membro do MP falar com criança, principalmente com adolescente, eles tendem a dispersar, a achar que é tudo muito chato, achar que é uma bronca de pai que está vindo para eles, e a gente busca evitar essa abordagem, trazer aquilo de uma maneira mais interativa, mais leve, mais na linguagem deles. E eu tenho ficado surpreendido com o feedback, porque em todas as nossas apresentações, a hora que termina, tem uma grande quantidade de alunos que perguntam, que querem trazer situações da vida deles ali, que têm curiosidade. Então, às vezes, eles veem ali uma oportunidade de tirar uma dúvida, de conversar com alguém sobre algo que, como a professora colocou muito bem, isso tinha que ser inserido na rotina educacional deles, eles terem essa oportunidade de fazer isso com mais constância. Professora, como é que foi a experiência para os alunos e pais também, né, da Escola Estadual Zé Bonifácio, para os professores? Que retorno vocês tiveram? Foi ótimo, inclusive já estou agendando a próxima. Já entrei em contato novamente, né, com vocês para agendar a próxima, foi muito bom. Na volta para a escola, dentro do ônibus, os alunos contando os casos, que às vezes não tem coragem de relatar, né? E também me perguntando, e aquilo gerou uma discussão bacana ali por mais uma semana, né? E como na ocasião a gente trouxe só algumas turmas, eu quero trazer agora os menores, né? Para que eles também possam viver essa experiência,
porque eu tenho muito receio em relação a eles. Eu acho que quanto mais novo, né, mais difícil a compreensão, mais confiança tem no que, né, tá lá virtualmente. O ensino fundamental está muito vulnerável ainda, né? E é um trabalho que eu levei para a escola de maneira agora permanente. Não deveria ser uma disciplina escolar, né? Com certeza. A gente tem tantas pro disciplinas mundo ali virtual. eletivas dentro do ensino médio em tempo integral, que com certeza essa seria uma excelente disciplina. Esse material, por exemplo, pode ser usado como base para uma disciplina dentro das escolas. Vocês conhecem escolas que já façam essa educação para o Não, mundo virtual? tão pontualmente assim, ainda não faz parte de nenhuma grade de escola. Até onde eu sei, porque tudo isso se baseia, né, no BNCC, então não há nada ali tão específico para essa questão da navegação segura, né, do cyberbullying. Tem coisas pontuadas, né, mas algo que seja específico, não. E é uma necessidade, né, doutor Mauro? Assim como a gente tem educação para o trânsito, né, educação para preservação do meio ambiente, são coisas da vida cotidiana imprescindíveis, né? A educação para o mundo virtual é imprescindível hoje. A educação digital, ela pode ser tratada, né? Se não tem ainda dentro de uma grade curricular como uma matéria específica, talvez pensar numa abordagem multidisciplinar e começar a inserir esses conteúdos nas matérias gerais, né? Porque, como a gente está colocando aqui, hoje em dia, o meio cibernético, ele abrange para tudo. Então, tem espaço em todas as matérias já da grade curricular, né, se criar essa cultura de inserir a navegação segura dentro das matérias regulares. E o ambiente escolar é bem propício e falta de interesse não vai haver, né? Pelo resultado que vocês me... Eles gostaram bastante, foi muito bom. A discussão foi ampliada para dentro da escola, sim. depois E é super palestra. possível fazer esses trabalhos disciplinares dentro da escola, né? Inclusive, obrigado pela ideia. Já pipocou aqui vários e tal. Talvez seja importante também o Ministério levar esse material até as escolas, né? E talvez não sempre as escolas tenham que procurar também, né? Fica uma dica aí de levar esse material, essa cartilha, propor para a escola. Para quem quiser, né? Acesso pelo portal MPMG, né? E para qualquer pessoa que queira ter acesso a ele. Muito obrigada, doutor Moacir, pela participação aqui no Além das Montanhas hoje. Obrigada a vocês dois mais uma vez. E a você que esteve nos assistindo. Obrigada, continue ligado na TV MP e o Além das Montanhas, que volta em breve. Até!